Essa é a nossa segunda aula desse programa para levar conhecimento, levar informação, educação sobre a inteligência artificial e como que a gente pode utilizar ela na nossa regulação emocional, na nossa saúde mental como um todo. Nós somos seres com fome de conhecimento. E para a gente, o aprendizado é contínuo. Sobre nós mesmos, porque você não é a mesma pessoa que você foi ontem. Eu não sou a mesma pessoa que eu fui ontem. Esse é o meu programa com vocês. Aprendizado contínuo. Educação ninguém tira de vocês. E eu só estou aqui para facilitar essa jornada. Saber, alguém aqui gostaria de explicar o que é ser TDAH na prática? Eu sou um pouco suspeita para falar, porque eu fiz já bastante tempo, assim, acho que quase um ano, eu fiz um processo terapêutico com a Lenisa, né? E aí, assim, foi muito interessante para a gente poder, para eu principalmente descobrir como é que era o meu funcionamento como TDAH. Porque a minha vida estava um caos, eu estava no meio do doutorado, era o meu segundo doutorado, com 2 filhos pequenos, marido, casa, uma transição de carreira, um trabalho que era bem difícil. E me compreender e entender quais eram as minhas limitações, que eu tenho até hoje. E às vezes, assim, eu vejo que eu dei 2 passos para frente, e às vezes daí eu vejo que eu dei um passinho para trás, porque é difícil você se manter na constância, né? É bom você estar sempre junto com outras pessoas por isso. E aí, a pessoa TDAH é essa que é meio prolixa, sabe? Que não consegue ir direto ao ponto nas coisas, muitas vezes. Você se planeja para fazer milhares de coisas, porque na sua cabeça dá para fazer. Só que a hora que você vai para a prática, você vê que as suas mãos, elas são menos ágeis do que a sua capacidade de raciocinar. Muitas vezes você faz um plano e você observou o ambiente, você já entendeu, você já ultrapassou aquilo. Às vezes é até chato, porque parece estar perto de gente que está intelectualmente defasada em relação a você. Não estou chamando ninguém nem de estúpido, nem nada disso, mas você já foi muito lá na frente. Só que aí, o pensamento foi, mas você precisa concretizar. E no concretizar, tem uma distância muito grande entre a sua capacidade de pensar e a sua capacidade de realizar. E aí, às vezes, você olha para o lado e não tem jeito, a gente se compara demais. E essa comparação ela é autodestrutiva. Porque a gente compara com aquilo, com a performance do outro, com aquilo que ele conseguiu fazer e aquilo que a gente não conseguiu fazer. Na nossa cabeça estava pronto. Mas na nossa capacidade prática de realizar, principalmente com tanto barulho que tem em volta, e esse barulho pode ser um barulho sonoro, pode ser o barulho das atividades diárias que você é obrigado, você quer fazer um negócio, mas tem outras pessoas que dependem de você, que você precisa obrigatoriamente parar e você não consegue ficar e se concentrar e aquilo fica ruminando na sua cabeça. E aí essa ruminação, quando você fala, meu Deus, já são 5 horas da tarde e eu ainda não fiz o que eu tinha me programado para fazer às 8 da manhã. Porque aparecem as urgências no entorno todo e tudo aquilo te atrapalha. Você senta, aí vem o vizinho, aí aparece a perua vendendo ovo. Aí, e são vários barulhos que não te tiram só do prumo da concentração, mas também do seu equilíbrio emocional. Então, por mais que o TDAH ele seja um transtorno do neurodesenvolvimento, e a gente tem um déficit, né, de produção de dopamina, com certeza a Lenisa vai explicar isso muito melhor do que eu. E isso atrapalha muito as funções cognitivas, a nossa capacidade de planejar, mas principalmente de executar. E quando a gente não entende isso, é muito difícil a gente se entender na vida. Porque você olha, às vezes, para o coleguinha que está ali, para uma pessoa que você fala, nossa, mas é uma coisa tão simples, essa pessoa só faz isso e parece que ele tem tanto sucesso numa coisa tão trivial, e eu já consegui pensar muitas vezes além disso, mas eu não consegui dar nem o primeiro passo. Ou se você dá o primeiro passo, você não consegue dar o segundo e o terceiro, você para por ali. E aí você fica chateado porque você parou, aí você não dá continuidade porque você fica se sentindo o cocô do cavalo do bandido porque você não consegue. Aí deixa pra lá, porque você se desinteressa, e aí, de repente, você já se interessou por outra coisa. E, no fim das contas, você vê que o seu cérebro se interessa por muitas coisas ao mesmo tempo. Mas o grande problema dele se interessar por muitas coisas ao mesmo tempo é que o tempo passa, e a gente não percebe o tempo passar,
E esse tempo passando, a gente não realizou metade do que a gente podia ter realizado. Essa sensação de frustração é muito ruim. Então, essas coisas acabam vindo tudo junto com o TDAH, e é difícil para a gente entender que, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande, eu não sei se é nem um déficit, mas é uma dificuldade muito grande de executar, sabe? De sair do plano do concreto, do imaginário, e vir para o concreto, para o real, e executar as coisas. E muitas vezes é uma questão de um ajuste simples, sabe? Da rotina, da gente conseguir entender como é que o nosso cérebro funciona, entender que às vezes ao longo do dia, ou no determinado período do mês, principalmente para a gente que é mulher, existem momentos do mês que, assim, não é só a questão da TPM, mas isso afeta diretamente a nossa capacidade de gerir as coisas, de executar, e existem épocas do mês que a gente consegue fazer isso melhor, e isso afeta também o TDAH, afeta também, né, a regulação da dopamina, né, a regulação dos hormônios, a nossa capacidade de pensar e de executar. E a gente conseguir se entender nesse caminho, entender que o nosso déficit de atenção, que a nossa hiperatividade, ela pode ter alguns gatilhos, mas que a gente também pode conseguir controlar e aprender como controlar, é importante para a gente conseguir viver. Porque no fim das contas a gente acaba, né? Eu já tenho 42 anos e eu passei por muitas transições de carreira. Ainda agora, neste momento, eu não estou exatamente numa transição de carreira, fiz uma transição de área, mas não estou numa transição de carreira, mas ainda assim tenho dificuldades inerentes a, né, esse novo momento profissional. E muitas vezes, assim, é de você surtar, porque você olha para trás e fala, opa, com tudo isso, né, o que eu tinha planejado quando eu tinha 20 anos não era para estar desse jeito. Eu estou de novo construindo e começando do zero, mas não é exatamente do zero. E o nosso cérebro sempre tenta levar a gente para trás, assim. E a gente sempre tem que estar no esforço e perto de pessoas que ajudem a gente a falar, olha, você não está do zero, não é dali, é daqui para cima. Então, assim, ser TDAH é ter tudo isso, mas a gente também consegue, quando a gente consegue entender o nosso funcionamento, a gente consegue produzir muito mais rápido, a gente dá quase que salto quântico. Quando a gente consegue fazer um negócio e fala, nossa, então se eu fizer desse jeito, vai? Porque, olhem, todas as profissões têm as suas dificuldades, né? No meu caso, eu sempre fui cientista. Eu fiz um doutorado que eu não consegui terminar, voltei para a academia quando eu já tinha 2 filhos. No meio desse processo, até o 2º ano do doutorado, estava tudo travado, eu não conseguia fazer nada, teve pandemia, então estava um inferno. Eu tinha 2 crianças muito pequenas que dependiam fisiologicamente de mim. E aí, muitas vezes, eu queria fazer as coisas e eu não conseguia, porque eu tinha que sair, tinha que parar, levar no médico, não podia trabalhar, tinha que cuidar de criança, e quando eu chegava, estava tudo atrasado, e tinha cobrança que era natural. Mas eu consegui fazer as coisas andarem nos 2 últimos anos. Consegui terminar com a graça do bom Deus, com muito esforço. Terapia, tenho até agradecimento para a Lenisa na minha tese, porque essas ferramentas, elas realmente, assim, elas fazem muita diferença pra gente. Até hoje, para eu trabalhar, ela ensinou a gente a usar um reloginho. Aí é uma técnica do Pomodoro. É uma técnica que a gente usa de você se concentrar por 25 minutos e obrigatoriamente parar. Eu acho muito ruim ter que parar, mas eu me obrigo a fazer isso. Sabe por quê? Porque durante o dia, quando a gente tem filho pequeno, ou a gente tem outras pessoas que dependem da gente, a gente obrigatoriamente tem que fazer pausa, a gente precisa aprender a fazer pausa e a voltar. E essa é uma das maiores dificuldades nossa, porque a gente fica tanto no plano do ideal, que a hora que você senta e você consegue se concentrar, você não quer me levantar dali, porque você sabe o trabalho que te deu você conseguir sentar ali, para fazer o que você tinha que fazer. Mas é importante que a gente consiga sentar, fazer, sair e conseguir voltar. Às vezes você não vai voltar tão produtivo quanto antes, mas ainda assim você consegue. E isso é muito importante para que a gente consiga, inclusive, dar conta da nossa rotina diária, simples, sabe? De limpar uma casa, fazer uma compra, fazer o trabalho, dar conta da vida. E isso é muito importante quando a gente é adulto, tem outras pessoas, né, dependendo da gente. Então, ainda até hoje, assim, os meus filhos e meu marido reconhecem quando eu tô nas minhas crises de hiperatividade, geralmente elas começam às 10 da noite, de sexta-feira, ou do sábado, ou do domingo. São sempre nesses dias, porque eu descobri, naquele momento, que já são 10 da noite,
que eu não limpei a minha casa, que tem um monte de roupa para lavar, que eu esqueci que tinha que fazer alguma coisa para a mochila dos meus filhos, a comida deles, eu esqueci alguma coisa. Aí eu me lembro e eu acho que eu vou dar conta de fazer tudo em 2 horas. Eu fico brava porque as pessoas me falam que eu não dou conta. Obviamente eu não vou dar conta, porque das 11h30 eu já tô cansada, aí vem a irritação junto. Mas eles já sabem que isso acontece, eles me avisam. Você tá vendo que oração? Acho que não vai ser legal. Melhor você dar uma parada. Não sei, vai fazer aí uma caminhadinha. Eu tenho um aparelho em casa de fazer caminhada, assim, um step, para gastar um pouco de energia. Porque eu já fiz isso inúmeras vezes. E é muito difícil para as pessoas que convivem com a gente conviver com. Porque é um negócio assim que vem do estômago, que você não consegue parar. O estômago, que no meu caso, fica vibrando assim, é desesperador. É desesperador. Eu preciso. Não é que eu quero. É assim, ó, eu vou e sem pensar. Hoje eu consigo controlar. Tem dias que eu controlo menos, é verdade. Mas eles, coitados, já sabem. Então eles também me ajudam, sabe? Até puxando minha orelha. Mas as pessoas no seu entorno, elas vão se educando junto com você. E tudo isso, eu vou dizer para vocês que isso é uma conquista de 2 anos para cá, tá? Foi depois da terapia com a Lenisa, porque antes disso eu não sabia nada. E no começo é quase como que uma conversão quando você começa a descobrir como você funciona. Você quer contar para todo mundo, mas principalmente para quem mora com você, que é o mais importante. As pessoas que trabalham com você nem é, apesar de você não conseguir segurar muito o ímpeto de falar que a gente tem muito disso também, mas é importante, principalmente para as pessoas que moram com você, para entender que não é má vontade, que não é grosseria, que não é loucura, é maior que você, mas a gente precisa aprender a controlar. Então, basicamente é isso que eu já fiquei muito tempo aqui falando, senão... Também tô com saudade de você, Helenisa. Um abraço para todo mundo, espero ter contribuído um pouquinho. Gente, maravilhosa. É difícil, né, falar sobre... A minha irmã, ela participou do grupo, né, daquele projeto de volta para o trilho da Academia da Emoção, e ela não é TDAH, ela fala que é o contrário disso. E aí pra gente falando, a gente se entende, né, e a gente consegue alcançar o que isso significa, de fato. Mas quem não é TDAH e fica escutando a gente, fala, gente, mas que povo biruta, mas é sério mesmo que o povo pensa assim, é desse jeito? Ela falava assim, que dó dos meus alunos, que ela é professora pedagoga, falava, gente, agora eu consigo entender tudo isso que acontece dentro de vocês? E mais um pouco. Por quê? Acho que o que você falou de mais preciso, mais cirúrgico da sua fala quando a nossa mente traz tudo aquilo com clareza do que você quer fazer, onde você quer chegar, aí você descobre que a sua mão não consegue alcançar na mesma velocidade, ela não vai na mesma velocidade que a sua mente. Isso principalmente para quem é do tipo hiperativo, do tipo combinado, né? No tipo desatento, acontece muito o mundo das ideias, mas quando ele pensa em ir, ele já esqueceu onde ele ia. Acontece isso, já perdeu a motivação. Mas por que mesmo? Aí ele já cria outro pensamento. Então, o hiperativo, ele pensa muito e realiza alguma coisa. Tipo, 5%, 10% de tudo que a gente queria. O desatento, que é apenas desatento, ele faz 1%.